livro do profeta Daniel, capítulo de número 3. Livro do profeta Daniel, capítulo de número 3. Por favor, abra no livro do profeta Daniel, capítulo de número 3. Livro do profeta Daniel, capítulo de número 3. Quem encontrou, diga graças a Deus. Quem encontrou, diga graças a Deus. Vamos. Quem está procurando, diga aleluia. Amados, enquanto você procura aí a palavra do Senhor, eu quero dizer, seja bem-vindo. Seja bem-vinda sempre, amados, em nome do Senhor Jesus. Amém? Sejam sempre bem-vindos. Seja bem-vindo você também que está acompanhando a palavra de Deus através da internet, através da página da comunidade cristã de Deus na terra. Compartilhe essa palavra com alguém que o Senhor nos entrega nessa noite. Abra aí, por favor, a Bíblia Sagrada, no livro do profeta Daniel, no capítulo de número 3. Livro do profeta Daniel, capítulo de número 3. Só quem encontrou, diga graças a Deus. Muito bem. Então vamos todos fazer a leitura. Livro do profeta Daniel, capítulo de número 3. E o versículo é o 17. Livro do profeta Daniel, capítulo de número 3, versículo 17. Diz assim a palavra do Senhor: E eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que pode nos livrar. Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e da tua mão, ó rei. E se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Amém? Feche seus olhos por alguns instantes. Curva a cabeça. Eterno nosso Deus, Todo-Poderoso, Senhor, nós nos dirigimos a Ti neste momento, em nome do Teu Filho amado Jesus. Nós oramos, Pai, Te agradecendo por esta maravilhosa oportunidade de estarmos, ó Senhor, na Tua casa. Louvado seja sempre o Teu santo nome. Obrigado, ó Deus. Muito obrigado pela maravilhosa oportunidade de estarmos aqui. Vem, Senhor, fala conosco através da Tua palavra. Venha, Senhor, nos instruir. Venha nos ensinar. Venha, Senhor, trazer uma palavra aos nossos corações que de fato transforme a nossa vida, Senhor. Só o Senhor tem esse poder e essa capacidade. Em nome de Jesus, estamos totalmente disponíveis para ouvir a Tua voz. Fala conosco, pois é a Sua voz que nos traz direção. Em nome de Jesus. Amém e glória a Deus. Assente-se, por favor. Amados, eu quero convidar novamente você a ler o livro do profeta Daniel comigo. Capítulo de número 3, livro do profeta Daniel, capítulo de número 3, versículo de número 17. Livro do profeta Daniel, capítulo de número 3, versículo de número 17. Diz assim: Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode nos livrar, e Ele nos livrará
das tuas mãos, ó Rei. Mas se ele não nos livrar, saiba, ó Rei, que não prestaremos culto aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer, que mandaste levantar. Amém? Glória a Deus. Olhe para cá, por favor. O profeta Daniel e os seus amigos Sadraque, Mesaque e Abednego foram levados cativos para a Babilônia. Igualmente o louvor que nós cantamos aqui agora há pouco, entoamos. Esse louvor do Sérgio Lopes que entoamos agora há minutos atrás, foi feito exatamente com base no exílio do povo de Deus, do povo de Israel, na Babilônia. Esse povo foi para a Babilônia em cumprimento de uma profecia feita pelo profeta Jeremias. O profeta Jeremias havia profetizado que o povo seria escravo por 70 anos, ou seja, uma geração, um ciclo. E ali na Babilônia, Sadraque, Mesaque, Abednego, Daniel foram escolhidos para integrar alguns cargos no governo babilônico. Como que isso aconteceu? Certa vez, o rei Nabucodonosor teve um sonho que o deixou perturbado, não conseguia dormir. Esse sonho o deixou intrigado, aflito, angustiado. E ele convocou todos os feiticeiros, todos os magos, todos os adivinhos, todos os sábios daquele reino, para interpretar o sonho dele. Muitos daqueles magos sábios pensaram: que coisa boa, sou eu que vou ganhar credibilidade diante do rei Nabucodonosor. Porém, quando esses homens chegaram diante de Nabucodonosor, eles tiveram uma surpresa. Nabucodonosor não contou como foi o sonho. Ele queria que eles contassem o que ele tinha sonhado e ainda queria que eles dessem a revelação daquele sonho. Todos esses homens entraram em desespero. Por quê? Porque Nabucodonosor havia feito. Ele disse: se não houver ninguém que consiga, nenhum dos magos, nenhum dos feiticeiros, nenhum dos sábios, nenhum dos adivinhos, aqui na província de Babilônia, que consiga adivinhar o meu sonho, Nabucodonosor disse: eu vou baixar um decreto e vai morrer todos. É claro que entre os sábios ali estavam incluídos Daniel e os seus amigos. Daniel, sabendo disso, diz a palavra, Daniel foi até a presença do rei Nabucodonosor e ele disse: olha, rei, eu não posso interpretar o seu sonho, mas o Deus a quem eu sirvo, ele pode nos dar a revelação do seu sonho. Nós vamos orar. Daniel ora com seus amigos. Depois de um período de oração, Daniel entende, porque é revelado por Deus, tanto o que Nabucodonosor sonhou, quanto o que aquele sonho significava. Ou seja, existem sonhos, existem visões, que se Deus não revelar para nós, nós não podemos compreender. Então aprenda uma coisa, a primeira coisa que nós temos que aprender com a palavra do Senhor nessa noite: nem todo sonho que a gente tem e a gente conta para as pessoas vão nos trazer uma interpretação satisfatória. Não nos trarão. Por quê? Porque existem sonhos que só podem ser compreendidos se o Senhor revelá-los. E para isso, o que é que tem que ser feito? A gente tem que
orar. Temos que orar. Pedir a Deus a revelação do sonho. Esse povo está ali. Daniel agora vive o ápice. Ele vive o ápice da sua fé ali naquele momento. Nabucodonosor dá um cargo a ele. Ele entra no governo. Juntamente com ele os seus amigos. Sadraque, Mesaque e Abednego. O povo de Israel é respeitado. Só que vai chegar um momento agora que Nabucodonosor, ele é inflamado, ele é incitado pelos que têm inveja do povo de Deus a levantar uma estátua, a maior estátua daquela região. Nabucodonosor é atingido na sua vaidade. Eu quero que você acompanhe comigo, por favor, no capítulo de número 3, o versículo 1. Capítulo de número 3, versículo 1, diz assim: o rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro de 27 metros de altura e 2 metros e 70 de centímetros de largura, e a ergueu na planície de Dura, na província da Babilônia. Depois convocou os sátrapas, os prefeitos, os governantes, os conselheiros, os tesoureiros, os juízes e os magistrados. Os juízes e os magistrados. E todas as autoridades provinciais para assistirem à dedicação da imagem que ele mandou erguer. Amém? Amém, amados? Quero que você volte um pouquinho comigo no versículo 48 do capítulo 2. Veja, aí pertinho do 3. 48, versículo 48 do capítulo 2. Assim o rei colocou Daniel num alto cargo e o cobriu de presentes. Ele o designou governante de toda a província de Babilônia e o encarregou de todos os sábios da província. Além disso, a pedido de Daniel, o rei nomeou Sadraque, Mesaque e Abednego como administradores da província da Babilônia, enquanto o próprio Daniel permanecia na corte do rei. O próprio Daniel permanecia onde? Na corte do rei. Amém? Agora volta, por favor, mais adiante. Vamos para o capítulo de número 4. Capítulo de número 4. Diz assim: o rei Nabucodonosor, aos homens de todas as nações, povos e línguas que vivem no mundo inteiro, paz e prosperidade. Tenho a satisfação de lhes falar-lhes a respeito dos sinais e das maravilhas que o Deus Altíssimo realizou em meu favor. Amém? Olhe para cá, por favor, e volte para o capítulo de número 3. Volte para o capítulo de número 3. Por que eu pedi para você abrir nessas referências? Porque exatamente essas referências resumem toda essa situação. Capítulo de número 3. O rei Nabucodonosor levanta uma imagem. No capítulo de número 2, no versículo de número 48 em diante, Daniel é levantado como governador, como um governante. Ele nomeia os seus amigos.
Só, amados, que toda vez que o povo de Deus começa a ser abençoado, toda vez que o povo de Deus começa a prosperar, a dar certo, a se destacar, o inimigo, ele sempre dá um jeito de se levantar contra o povo de Deus. Ele sempre levanta um invejoso, sempre levanta uma invejosa, para começar a perseguir o povo de Deus. Daniel, nesse momento, é levantado pelo rei Nabucodonosor como governador, mas antes foi levantado por quem? Por Deus. Diga, quem levantou Daniel como governador foi Deus. Você entendeu? Não adianta você se humilhar perante os homens. Você precisa se submeter à vontade de Deus. É Deus quem exalta, é Deus quem abate, é Deus quem levanta, é Deus quem derruba. Amém? Daniel submeteu-se com seus amigos ao Senhor. Mesmo vivendo na Babilônia, Daniel e seus amigos decidiram viver a fé pura. Repito, Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego decidiram, assentaram em seus corações, determinaram em seus corações viver a fé pura. No capítulo de número 3, nós encontramos uma doutrina maravilhosa, uma doutrina poderosa. Essa doutrina do capítulo de número 3 de Daniel, é ela quem conforta o nosso coração nos piores momentos da vida, nas mais terríveis circunstâncias. É o que acontece no capítulo de número 3, que nos ajuda a permanecer fiéis a Deus. Que doutrina que nós encontramos no capítulo de número 3? Eu peço que você não esqueça nunca. A doutrina da soberana vontade de Deus. A soberania da vontade de Deus. Então repita para você aprender, porque repetição é pedagógico. Diga assim: a soberana vontade de Deus é quem prevalece sempre. Amém. O que dizer para uma mãe que perdeu o filho prematuramente? O que dizer para uma mãe que perdeu filhos prematuramente? O que dizer para um pai que perdeu filhos prematuramente? O que dizer para uma pessoa jovem que perdeu o pai e a mãe ficou só? O que dizer para uma pessoa que ela está sofrendo a dor do luto? O que dizer para uma pessoa que fez planos e mais planos, projetos e projetos, e aí tudo não saiu como ela esperava ou planejava? O que dizer para uma pessoa assim? O que fazer quando nós oramos a Deus pedindo uma coisa e Deus faz outra? O que fazer? Como nos comportarmos? Como continuarmos andando com Deus depois de nós termos pedido algo a Deus e Deus não ter atendido naquele momento a nossa oração? É sobre isso que o Senhor quer nos ensinar nessa noite, para que o teu coração tenha paz, para que o teu coração tenha paz. Sadraque, Mesaque e Abednego vão passar por uma prova da fé deles que Daniel até então não passou. Daniel foi elevado a um cargo
máximo. Sadraque, Mesaque, Abednego, Daniel estão no mesmo nível de fé. Porém, Deus vai permitir agora acontecer algo na vida de Daniel, de Sadraque, Mesaque e Abednego, que os levará, os três ao mesmo tempo, a uma nova experiência com Deus que eles nunca mais irão esquecer e que marcará gerações e gerações. Repito, eles serão levados a uma nova experiência com Deus, que os levará a viver um novo nível de fé e relacionamento com Deus, que nunca mais fará com que eles sejam os mesmos. Amém, queridos? Essa situação que vai acontecer com Sadraque, Mesaque e Abednego vai marcar a vida deles, vai marcar a vida de quem conhece eles. E essa situação que aconteceu com Sadraque, Mesaque e Abednego também marcou as nossas vidas. O que aconteceu? Para quem chegou agora, nós lemos Daniel, capítulo de número 3. O rei Nabucodonosor fez uma imagem de escultura, a imagem de si mesmo, e ele baixou um decreto. Em qualquer lugar, em toda a região da Babilônia e do mundo antigo, aonde houver uma pessoa, vocês devem se curvar ao som das trombetas. Vocês devem se curvar, dobrar os joelhos de vocês ao som do pífaro. Confira comigo, por favor, capítulo de número 3. O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro de 27 metros de altura e 2 metros e 70 centímetros de largura. Ele a ergueu na planície de Dura, na província da Babilônia. Depois convocou os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os conselheiros, os tesoureiros, os juízes, os magistrados e todas as autoridades provinciais, para assistirem à dedicação da imagem que mandou erguer. Assim, todos eles, sátrapas, prefeitos, governadores, conselheiros, tesoureiros, juízes, magistrados e todas as autoridades provinciais reuniram-se para a dedicação da imagem que Nabucodonosor mandou erguer e ficaram em pé diante dela. Então o arauto proclamou em alta voz: esta é a ordem que lhes é dada, ó homens de todas as nações, povos e línguas. Quando ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e de toda espécie de música, prostrem-se em terra e adorem a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor ergueu. Quem não se prostrar em terra e não adorá-la, será imediatamente atirado numa fornalha em chamas. Por isso, logo que ouviram o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, de toda espécie de música, os homens de todas as nações, povos e línguas prostraram-se em terra e adoraram a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor mandou erguer. Amém? Olhe para cá, por favor. Já imaginou o mundo inteiro parar o mundo inteiro, todas as nações do mundo pararem? Todas as nações do mundo pararem em um momento do dia, em reverência a uma imagem
para adorar essa imagem. Para pensar agora. Estamos em Teresina, Piauí. Suponhamos que isso acontecesse hoje. O Teresina tinha que parar. Todas as cidades, o Piauí, o Brasil, a China, o Japão, os Estados Unidos, a França, todas as nações do mundo inteiro deveriam parar. Você tem noção do que é isso? Mas e se alguém não parar? Imediatamente a pessoa deveria ser lançada numa fornalha de fogo, aquecida 7 vezes mais. 7 vezes mais. Ora, alguém pode dizer assim: se eu tivesse lá, pastor, eu que sou serva de Deus, sou servo de Deus, ó, eu me garanto, eu duvido se eu me dobrava. Ora, mas tem gente que, porque o governador disse que se saísse de casa ia ser preso por causa da pandemia, a pessoa ficou morrendo de medo, não saiu. Teve gente que abandonou a igreja, abandonou Jesus, abandonou tudo. Não vou não, senão vou ser preso. Não pode ter culto, não pode. Ou seja, tem gente que já está querendo mesmo se desviar. A pessoa está querendo só um pezinho, aí vem um negócio desse, ela já arranjou uma desculpa a mais. Ó. Imagine se você estivesse lá neste dia. Imagine você lá. Eu lembro que aqui no Parque Piauí baixou-se um decreto que não deveria abrir nenhum comércio. E um comerciante aqui do Parque Piauí abriu um comércio. Ele abriu o comércio. Polícia foi lá, deu uma gravata no pescoço dele, jogou ele no chão. E eu fiquei olhando aquele comerciante e eu disse para Deus: Senhor, ajuda a mim e os outros pastores a ter a coragem que esse comerciante teve de abrir o comércio dele. Nos ajuda a ter essa mesma coragem de abrir a tua igreja. Quantos pastores perderam a fé na pandemia por causa do vírus, por causa das pressões da sociedade? Quantas pessoas até hoje estão aí no mundo que antes da pandemia vir, o mundo todo parou, o mundo inteiro parou, os vários decretos foram lançados. Ninguém pode entrar em tal lugar sem máscara. Ninguém pode abrir o comércio. Não pode ter culto nas igrejas. Fiquem em casa. E muita gente já queria mesmo ficar em casa, ficou em casa. E muita gente perdeu a fé. Muita gente morreu. O mundo inteiro parou. Poucos tiveram coragem de sair pelas ruas evangelizando. Poucos tiveram coragem de manter a igreja aberta. E nós louvamos a Deus porque no pico mais alto da pandemia, estava dentro da CCDT o pastor Eberton e a pastora Raquel e as cadeiras, os anjos, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A igreja não fechou. Aí estava lá também a irmã Betisa, a irmã Lourdes, a irmã Terezinha. Estavam ali pessoas guerreiras, 2, 3 pessoas, 4, mas não perderam a sua fé. Estavam ali resistindo. As leis humanas devem ser respeitadas. As leis de trânsito devem ser respeitadas. As leis sociais, civis, todas as leis devem ser respeitadas. Mas quando uma lei, ela é criada para legalizar o pecado, quando uma lei, um decreto, ele é feito, e esse decreto, essa lei,
vai contra a lei de Deus, automaticamente, quem serve a Deus lembra das palavras de Pedro e João: antes convém obedecer a Deus do que aos homens. Olha, poucas pessoas deram glória a Deus. Misericórdia, Jesus. Antes convém obedecer a Deus do que aos homens. Você sabe o que é que significa isso? Significa que se o diabo precisasse utilizar das leis para neutralizar a tua fé, assim ele fará. Calma que nós ainda estamos no começo. Estamos entendendo o texto. A mensagem de hoje é uma mensagem expositiva, uma pregação expositiva que Deus está nos trazendo. Eu estou expondo o texto para você, estou discorrendo pelo texto. Estou falando da lei, do decreto que foi levantado. Entenda que tudo que o inimigo puder utilizar nessa terra contra mim e contra você, ele fará. Porque Jesus disse que o mundo já está no maligno. O mundo jaz no maligno. Se ele pudesse utilizar das leis, ele se utilizará para tentar parar a igreja do Senhor. Então veja, um decreto foi criado. E que decreto é esse? Quem não adorar a imagem de ouro do Nabucodonosor será lançado numa fornalha de fogo. O mundo inteiro, ao ouvir o som, em cada lugar do mundo, o mundo se organizou. O mundo antigo foi organizado. E todas as pessoas do mundo antigo estavam escravizadas na Babilônia. Repito, todas as pessoas do mundo antigo, o rei Nabucodonosor era o rei do mundo antigo naquela época. Ele dominou o mundo inteiro. Todas as pessoas estavam escravizadas ali. E o decreto foi: ou dobra ou queima. Ou vocês adoram essa imagem, ou vocês serão queimados. Ou seja, ou você morre. O que você faria se você estivesse lá neste dia? É muito fácil hoje nós dizermos: eu faria a mesma coisa que eles. Mas só sabe quem passa na pele. Só sabe quem passa na pele. Ou vocês dobram-se, ou vocês serão jogados numa fornalha. O mundo inteiro parou. Todo mundo parou. A Babilônia é enorme. Milhões de pessoas de joelho, adorando a imagem. No meio das milhões de pessoas, 3 pessoas de pé. Milhões de pessoas adorando uma imagem. No meio das milhões de pessoas que se dobraram, que cederam, que abriram mão dos seus princípios, inclusive gente que dizia que era povo de Deus. Judeus, gente que leu Bíblia, desde criança. Gente que conhece a palavra. Gente que sabe. Êxodo capítulo de número 20. O que um judeu aprende em Êxodo capítulo 20? Não precisa abrir lá, eu vou citar para você. Aprende os 10 mandamentos. Um deles qual é? Não se prostrará diante de nenhuma imagem de escultura, feita semelhança do que há em cima nos céus, embaixo na terra. Não te curvará, nem prestará culto a elas. Desde o tamanho dessa criança aqui, aprendendo isso, ouvindo isso. Mas quando chegou na hora da morte, quando chegou na hora da pressão, aqueles que muitas vezes repetiram, falaram, pregaram, ensinaram, abriram mão daquilo que aprenderam. Você sabia que Deus está falando com a gente da hora que a gente começou até aqui?
assim que acontece com muitas pessoas. Ela sabe que Deus é o único e verdadeiro Deus. Ela sabe. Ela sabe que ela pertence ao povo de Deus. Mas por causa das pressões, muitas pessoas terminam abrindo mão dos seus princípios. Olha, por causa das pressões, muitas pessoas terminam abrindo mão dos princípios da palavra de Deus. Várias imagens são levantadas cotidianamente, até hoje, figuradamente falando, alegoricamente falando. Imagens são levantadas na nossa vida. Para quê? Para que nós venhamos nos prostrar, para que nós venhamos ceder aos nossos princípios, ceder aos princípios da palavra de Deus. E quando eu digo nossos, eu não estou falando do que você aprendeu com a sua mãe, com o seu pai. Não estou falando do que você aprendeu com a sua parentela. Quando eu digo nossos princípios, eu estou falando daquilo que nós aprendemos com Deus, com a palavra de Deus. Na pressão, muitos de nós abrimos mão. Sabe que ser desonesto é errado, mas vai lá e é desonesto. E o restante vocês já devem saber. Sabe que mentir é errado, mas vai lá e mesmo assim mente. Sabe que é. Sabe que homem com homem é errado, mas vai lá e se entrega. Mulher com mulher é errado, mas vai lá e se entrega. Você está vendo? Quantas pessoas no mundo de hoje têm aberto mão dos princípios? Mesmo sabendo, mesmo conhecendo, abrem mão dos princípios da palavra de Deus. É fácil você fazer parte de uma igreja. É fácil você ser chamado de crente, de evangélico. É muito fácil isso. Pegar uma Bíblia, botar debaixo do braço, andar com ela para cima e para baixo, postar no Facebook versículo bíblico, postar no Instagram uma frase bíblica, postar no status uma frase bíblica. É fácil. Até o ímpio, o pior do ser humano, faz isso. É muito fácil. Agora, Deus está em busca de pessoas que não adorem na hipocrisia, que não vivam para Ele na hipocrisia de fachada. Deus está em busca dos fiéis, aqueles que compreendem e entendem a soberana vontade de Deus, a doutrina da soberania, vontade de Deus. A soberana vontade de Deus me faz entender o capítulo de número 3. Sadraque, Mesaque e Abednego decidiram: nós não vamos nos curvar diante dessa imagem de escultura. Aí a gente vê um monte de pessoa hoje que confessa Jesus como Salvador, que começa a vir para a igreja. Aí a gente vê 1 mês, 2 meses, 3 meses, 5 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos, 20 anos depois. E aí, irmão, como é que tá? Firme com Jesus? Não, eu tô assim afastado. Eu me afastei, eu tô pensando em desistir, sabe? O pastor na igreja me persegue, a pastora me persegue, o obreiro me persegue. Ah, lá na igreja tem gente hipócrita, lá na igreja isso e aquilo. Ah, é porque a minha família, desde que eu confessei Jesus, eu comecei a ir para a igreja, eu fui excluído do ciclo de amizade no meu trabalho, fui excluído da minha família. Hoje eu me vivo sentindo tão sozinho, tão sozinha. Hoje eu me sinto uma pessoa só e eu preferi voltar ao meu ciclo de amizades, voltar à minha vida.
Não existe determinação. Você veio fazer o que aqui? Você veio passar um ano aqui na igreja? Você veio passar 2 anos? Você veio passar 10 anos aqui? Você veio passar 20 anos? Eu vou falar com as pessoas da internet. Você foi passar ano na igreja? Você vai passar alguns anos na igreja? De antemão já quero dizer que a pior fornalha que você pode ser lançado não é a fornalha de Nabucodonosor, mas é a fornalha do inferno. As pessoas que vieram passar 1 ano, 2 anos, 20 anos na igreja, ao final serão lançadas nas chamas que ardem e nunca se apaga, e que causam sofrimento e tormento eterno. Por quê? Porque não entenderam ainda de verdade o que é servir a Deus, o que é viver para Deus. Servir a Deus e viver para Deus não é fazer parte de uma instituição apenas, uma denominação, receber uma carteirinha eclesiástica, pastoral ou de membro. Não é isso. Servir a Deus é viver a fé autêntica, pura e verdadeira, cujas escrituras sagradas nos ensinam. E que fé é essa? É a fé demonstrada pelos nossos irmãos Sadraque, Mesaque e Abednego, para servir como exemplo para mim e para você. Porque muitas vezes Deus vai permitir situações ruins acontecerem na sua vida. Eu não estou aqui para te iludir, para te dar água com açúcar, te dar algodão doce, te dar um buquê de flores. Eu sou um ministrante da palavra do Senhor, um profeta de Deus nessa geração, para te entregar a palavra e conduzir você à fé bíblica. Deus vai permitir situações ruins, sim, acontecer na sua vida. Eu não estou aqui para pregar o evangelho triunfalista, o evangelho do sabor de mel, o evangelho de que agora é só vitória, agora é só vitória, é só vitória. Deus muitas vezes vai permitir você passar por situações que vão sim te causar dor, choro, sofrimento, aflição. Deus vai permitir você ficar aflito. Haverão momentos que você vai orar e parece que Deus não está ouvindo a sua oração, só parece, mas Deus sempre ouve a sua oração, sempre. 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 Mas haverão momentos difíceis. Quem quer andar com Jesus, quem quer andar com Deus, tem que aprender a não andar emocionalmente, sentimentalmente, mas andar por meio da fé. Andar através da fé. Viver pela fé. E o que é a fé? É o que nós aprendemos no hebraico. Lembra? Quem não lembra, eu vou refrescar aqui a sua memória. O que foi que Sadraque, Mesaque e Abednego manifestaram aqui? Nesse dia, eles manifestaram, sabe o que? Eles manifestaram a sua emuná. Grave essa palavra. Guarde ela no seu coração. Porque pelo restante da sua vida você precisará de emuná. Que palavra é essa, pastor? Eu nunca ouvi essa palavra. Emuná é a palavra para confiar na língua do Senhor Jesus, no qual ele foi nascido, no qual ele nasceu. Jesus era judeu, ele era de Israel, o seu linguajar era israelita. Amém, amados? Então, lá em Israel, a palavra confiar é essa, emuná, confiar. E o que é que esses homens estão fazendo aqui? Eles estão confiando. Tem gente que só confia de boca, diz que confia em Deus, mas daqui a pouco está desesperada. Diz que confia em Deus, mas depois quer tomar as próprias providências com as próprias mãos, quer agir, fazer a sua própria justiça, fazer as coisas do seu jeito. Deus está demorando demais fazer aquilo que eu pedi para ele. Deus está demorando demais agir. Agora eu vou fazer do meu jeito mesmo. Agora aconteça o que acontecer, dê no que der, eu vou fazer. Mentira, não confia em Deus. É só hipocrisia. Não confia.
Quem confia em Deus não passa uma noite acordado preocupado. Quem confia em Deus não passa uma noite acordado preocupado. Não passa. Quem confia em Deus não passa uma noite acordado preocupado. Por quê, pastor? Porque a tua insônia não resolverá o problema. A prova que você confia em Deus é que mesmo você com um problema tão grande, você deita a cabeça no travesseiro e consegue dormir, porque sabe que Deus está cuidando de tudo. Porque sabe que Deus está cuidando de tudo. Vou passar a noite aqui de tocalha com a espingarda esperando um bandido entrar na minha casa, um ladrão. Meu Deus do céu, e essa pessoa que não chega, já é tantas horas da manhã, e isso e aquilo. Oh, meu Deus do céu. Não confia. Não confia em Deus. Confiar em Deus é descansar, não relaxar. É descansar. Salmo de número 3, versículo de número 5. Em paz eu me deitei e dormi. Levantei, porque é o Senhor quem me sustenta. Confiar, emunar. Ou vocês se dobram diante dessa imagem, ou vocês serão mortos. Rapaz, quantos de nós restaria se acontecesse uma coisa dessa no nosso tempo? Eu tenho uma notícia para todos vocês que aqui estão e para as pessoas que estão nos ouvindo. Nós viveremos uma coisa semelhante a isso que Sadraque, Mesaque e Abednego está vivendo. Nós viveremos o quê? O período escatológico chamado de marca da besta. O livro do Apocalipse diz que todas as pessoas, grandes e pequenos, serão obrigadas a receber uma marca na sua fronte e na sua mão direita. Eu aqui não quero afirmar, tá bom, irmãos? Olha aqui, eu não vou afirmar. As pessoas da internet, eu não vou afirmar. Eu estou apenas especulando, porque eu sou um analista bíblico. Eu fico analisando o mundo conforme a palavra de Deus. Muita gente já disse que a marca da besta será um chip. Eu imagino que será o QR Code. Porque hoje o QR Code você imprime ele, coloca numa parede, você tira a foto, escaneia ele, você paga as contas, você vê uma rede social de uma pessoa e faz a leitura inteira da rede social. Do que você quiser, você pode fazer um QR Code, ou seja, pode inventar um QR Code com todas as suas informações, com seu nome, seu endereço, tudo. QR Code com o seu cartão de crédito, com o número de série mundial, 666. Por que a marca da besta não será um chip? Por conta do nome. No grego, a palavra de fato é uma marca. É algo que está sobre a pele, não dentro da pele. Deve ser uma marca. A Bíblia não erra. Ah, pastor, mas a palavra revelação significa mistério. Você não estudou. Revelação em hebraico é Guiliana, significa revelação. Apocalipse, revelação. Ah, pastor, o livro do Apocalipse é um mistério. Não é, é revelação. Vai acontecer no futuro a mesma coisa que aconteceu no passado com Sadraque, Mesaque e Abednego. Nós seremos levados a ter a nossa fé, a nossa confiança em Deus provada. Mas diariamente nós estamos sendo levados a provar a nossa confiança em Deus. Nós somos desafiados a abrir mão dos nossos princípios, daquilo que nós temos aprendido na palavra de Deus.
Olha o que é que Sadraque, Mesaque e Abednego dizem. Doutrina da soberana vontade de Deus. Olha o que é que eles dizem. Capítulo 3, versículo 17. Diz assim: quem encontrou, diga graças a Deus. Ó Nabucodonosor, não precisamos nos defender diante de ti. Se nós formos atirados em chamas, na fornalha, o Deus a quem nós servimos pode nos livrar. Fez vírgula aí. Agora olhe para cá, por favor. Olhe para cá. Por que eu comecei dizendo o que dizer para uma mãe, uma esposa, um esposo, um filho, uma filha que perde alguém que ama, um ente querido? Pai, o que você deve dizer diante de uma pessoa que foi vítima de uma calamidade, de uma tragédia? Por exemplo, essas mães das criancinhas que estavam na escola e o cara entrou e matou as criancinhas de machadada. Quais palavras dizer para consolar uma mãe dessa que deixou o filho na escola, está trabalhando e recebe a notícia que um louco entrou na escola, um endemoniado, e matou seus filhos? A quem essas mães fizeram tantos projetos? O que dizer para uma mãe dessa? O que dizer para um pai desse? Irmãos, o que dizer? O capítulo de número 3 de Daniel nos ensina que Deus permite nós passarmos por situações dolorosas na nossa vida. Mas cada uma dessas situações, elas sempre terão uma finalidade na nossa vida. Deus sabe o que faz. O Senhor sabe o que está fazendo. Ele sabe o que faz. Ele vê o que você não vê. Ele consegue enxergar o que você não enxerga. Deus não está no futuro. Deus conhece o futuro. Deus não precisa ir lá para conhecer. Ele fez o futuro, Ele conhece. Deus conhece o passado. Então muita coisa que aconteceu na sua vida, preste bem atenção. Talvez hoje você esteja se sentindo desanimado, desanimada, triste, angustiado, aflito, porque houveram orações que você fez, projetos e sonhos que você planejou, que não saíram como você queria que saísse. E quem é que vai se valer das tuas frustrações? Quem é que vai se valer dos teus fracassos, entre aspas? O diabo sempre. Sempre vai ser o inimigo. Ele vai se valer dos seus fracassos, das suas frustrações. Ele vai tentar potencializar essa tristeza. Está vendo como Deus não ouve a sua oração? Irmãos, a gente não pode fechar os olhos, fazer vista grossa e de eu vou viver o evangelho só de Jesus, só de Deus. Claro, mas o evangelho revela que o maligno, ele tenta nos destruir. Jesus veio para vencer o diabo, irmãos. Ele venceu o diabo. Mas o diabo é um derrotado que quer levar você a acreditar que você também é. Quem está entendendo, diga graças a Deus. Então o diabo vai lá e diz: tá vendo como Deus não se importa contigo? Deus quer que tu morra velha, sozinha. Olha, são setas do diabo. Tá vendo como Deus não quer que você seja feliz? Se Deus quisesse que você seja feliz, você não estava passando por isso. Para que prova maior? Jó. A mulher dele chega e diz assim: Jó, abandona o teu Deus e morre. Nega o teu Deus. No livro de Jó, doutrina da soberana vontade de Deus. E aqui nós entendemos: ei, você está servindo a Deus por quê? Você veio para cá por causa de quê?
Você está servindo a Deus só para Deus restaurar teu casamento? Você está servindo a Deus só para Ele te dar um carro novo, uma moto, uma casa? Você está servindo a Deus para Ele te dar um marido, é? É isso? Quer dizer que se você não tiver um marido, você vai andar com cara murcha. Se não tiver uma esposa, você vai andar com a cara murcha. Hã? Quer dizer que se não tiver um carro, você vai andar cabisbaixo todo o tempo, triste. Quer dizer que se você estiver desempregado, você vai andar triste. Você está servindo a Deus por quê? Por qual motivo você está servindo a Deus? Você quer ser só mais uma pessoa religiosa dentro de uma igreja, cumprindo tabela de culto? Terça, quinta e domingo, minha biblinha, meu culto, minha igreja. É isso? Se for isso, eu quero avisar para você: você está caminhando em direção ao inferno. Não importa se você já é batizada, não importa se você já é batizado. Se você está aqui por causa de coisas que Deus possa fazer por você, você está aqui pelo motivo errado. Se você estiver andando com Jesus por causa de coisas que Jesus possa fazer por você, você está andando com Ele pelo motivo errado. Sadraque, Mesaque e Abednego. Fica sabendo, ó rei. Nós fizemos vírgula, não esqueça. Fica sabendo, ó rei, que o nosso Deus pode nos livrar. Irmãos, o nosso Deus pode nos livrar do prejuízo no carro. Ele pode nos livrar do prejuízo da moto. Ele pode nos livrar do acidente. Ele pode nos livrar da morte. Mas vai ter momento que Deus não vai nos livrar do acidente. Eu já sofri acidente, eu sou pastor, já fui barroado, já caí, quase morro. E aí, porque eu sou pastor, não vai acontecer nada comigo? Quantas vezes eu não já peguei prejuízo? Porque eu sou pastor, eu não vou sofrer, eu não vou passar por privações, por necessidade, por dificuldade. Mentira! O evangelho triunfalista, aonde só existe glória e vitória, não é bíblico. Deus vai permitir sim você passar por momentos difíceis. Sabe por quê? Porque Deus vai extrair de dentro de você. Deus vai extrair de dentro de você nos piores momentos. Deus deseja extrair de dentro de você a fé pura, emuná, genuína. Deixa eu perguntar para você aqui, quem é que vai no supermercado ou vai na feirinha fazer compra aqui de vez em quando? Quem vai? Deixa eu perguntar, o que é mais caro? É a laranja quando a gente vai comprar ela ou é o suco da laranja? Você paga mais na laranja ou você paga mais no suco dela? Hã? Por que o suco da laranja é mais caro? Eita glória, aplauda bem forte o nome do Senhor Jesus. Aí você não quer passar pelo processo. Aí você não quer passar pelo processo. Deus vai permitir algumas vezes você ser moído, sim. Se te ensinaram que não, estão te enganando, estão mentindo, iludindo você. Em alguns momentos da nossa vida, Deus vai permitir. Deus vai permitir a gente sofrer. É bíblico isso. Está repreendido em nome de Jesus. Vou já para aquela outra igreja que só tem palavra de glória, de vitória, de poder. Pois vá. Leva algodão doce e um balão. E um pirulito. Jesus. No mundo vocês vão ter aflição. Ele disse isso? Disse ou não disse? Quem lê Bíblia, pelo menos lê Bíblia, sabe disso. No mundo vocês vão ter o quê? Aflição. Na pandemia morreu quem era crente, quem não era crente, morreu católico, morreu um bandista, morreu macumbeiro, feiticeiro, morreu pastor, morreu missionário. E aí? Podia não ter morrido. Na pandemia pegou Covid, quem era de igreja, quem não era de igreja. E aí? Deus permite. E é porque Deus permitiu acontecer alguma coisa de ruim com você que você quer desanimar? Só porque Deus permitiu, você não está entendendo.
finalidade é extrair de dentro de você a melhor pessoa que você já foi até hoje. Deus está colocando, permitindo você passar por um processo que vai te valorizar mais ainda. Aleluia, aleluia. Deus permite. Ou que Deus faça. Eles dizem assim: se Deus pode nos livrar, mas se Deus não nos livrar, ainda assim nós não vamos nos dobrar. Se Deus abrir a porta de emprego, glória a Deus, eu vou dizimar e se ofertar. Mas se Deus não abrir, ainda assim, tudo que vier às minhas mãos, eu vou continuar entregando para o Senhor. Se Deus curar, eu vou glorificar Ele. Olha, eu declaro aqui, sem receio, eu tenho uma hérnia inguinal. Infelizmente, eu tenho uma hérnia inguinal que eu adquiri com os esforços, trabalhando e lutando judô. Tenho uma hérnia inguinal, já vai fazer 5 anos. Eu estou 5 anos orando para Jesus me curar dessa hérnia inguinal. Me pergunte se Ele me curou. Está aqui ainda. Mas eu acredito que até na mesa da cirurgia Ele pode fazer isso. E se Ele não fizer, pastor? Se Ele quiser me levar na mesa da cirurgia, louvado seja Ele. O evangelho verdadeiro é esse, irmãos. Mas aí você fica caindo na lábia de Satanás. Você fica se deixando conduzir pelo inimigo. O diabo quer fazer você se sentir vítima de Deus. Vítima de Deus. Deus está contra mim. Deus está fechando as portas. Deus não quer que eu seja feliz. Deus, por que Deus levou fulano? Deus levou cicrano? Por que Deus deixou isso? Permitiu isso? Deus sabe o que faz, você não sabe de nada. Deus sabe o que faz. Eu e você não sabemos de nada. O que Deus permitiu? A maior parte das coisas que Deus tira da sua vida, a maior parte das coisas que Deus tira da sua vida, é prevenindo você. Prevenindo você. Algumas coisas que Deus tirou da tua vida é porque estavam te fazendo mal. Outras coisas que Deus tirou da sua vida é para te fortalecer, te dar maturidade, te ensinar, nos ensinar. E aí é porque Deus tira uma coisa que você vai abandoná-lo, vai virar as costas para Deus, você vai desanimar. E se a cura não vier? Porque tem gente que ora para ser curado. Você vai deixar de servir a Deus? Se aquilo que você tem pedido não acontecer, se Deus fizer o oposto, você vai ficar irada, revoltado, revoltada com Deus? O Senhor, Ele sabe o que faz. Eu repito, você não sabe de nada. Nada. Tudo que Deus faz é bom, ao seu tempo formoso. Eclesiastes capítulo 3. Tudo que Deus fez é formoso ao seu tempo, é bom. Tudo que Deus faz é justo, é certo, é correto. Se o Senhor não nos livrar, ainda assim, nós não vamos nos dobrar diante dessa imagem de escultura.
Aí a gente aprende o louvor, né? Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém. Somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Ele é Deus, mas se não der, continua sendo Deus. Eu adoro pelo que Ele... Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro por o que Ele é. Pratique isso, irmãos. Pratique isso. Se você praticar isso, você não passará 20 anos na igreja. Não passará 10 anos na igreja. Você passará a eternidade com Jesus. A eternidade com Jesus. Fique de pé em nome do Senhor Jesus. Eu vou disponibilizar para você depois a mensagem de hoje no grupo lá da igreja, tá? Para que você possa estudar, refletir com a sua família. Mas eu gostaria que você abrisse a Bíblia Sagrada em João, no capítulo 6, versículo 1. João, capítulo 6, versículo 1. João 6. Olha o que diz a palavra. João, capítulo 6, versículo de número 1. João, capítulo de número 6, versículo de número 1 em diante. Diz assim: algum tempo depois... Quem encontrou João 6, versículo 1? Diga graças a Deus. João, capítulo 6, versículo de número 1. Diz assim: algum tempo depois, Jesus partiu para outra margem. Do mar da Galileia. Ou seja, do mar de Tiberíades. E uma grande multidão continuava a segui-lo porque via os sinais milagrosos que ele tinha realizado. Então Jesus subiu ao monte e sentou-se com os seus discípulos. Estava próximo à festa da Páscoa. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão, ele se aproximou e disse a Filipe: onde compraremos pães para esse povo comer? Fez essa pergunta apenas para pôr à prova, pois ele já tinha em mente o que ia fazer. Olhe para cá, por favor. Existia uma grande multidão que estava andando com Jesus só pelo que ele podia fazer, só pelos sinais que ele realizava. Eu pergunto: você está andando com Jesus por causa de mulher? Você quer andar com Jesus por causa de homem?
Você está na igreja por causa do pastor, da pastora. Você está na igreja por causa de que você está buscando a Deus por causa de quê? Se você estiver buscando a Deus por causa de qualquer outra coisa, infelizmente a sua vida vai voltar a ser a mesma coisa. Mas se você estiver andando com Jesus, se você estiver andando com Jesus por quem Ele é, e quem Jesus é? O próprio Deus, o nosso melhor amigo, aquele que muitas vezes, apesar de nós não entendermos, Ele já sabe o que vai fazer sempre. Ele sabe o que vai fazer. Feche os seus olhos. Coloque sua mão sobre o seu coração. O que eu quero é dia após dia conhecer mais o Senhor nosso Deus. O que eu quero é dia após dia poder viver mais e mais a verdadeira fé. O que Ele faça, ou que Ele não faça, ou que Ele livre-nos, ou que Ele não nos livre, nós estamos com Ele. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Jesus. Santo, Santo Deus, Santo Deus, aleluia. Soberano Deus, tenho ouvido só falar do teu poder. Há quanto tempo eu te sirvo sem te conhecer, e esse Deus desconhecido de quem tanto ouço falar, Ele derrubou muralhas, esse Deus abriu o mar. Mas do que me adianta com meus lábios te adorar, se a minha vida, ó Deus, não te glorificar? Eu sei que o tempo não mudou a força do seu poder. Deus, eu sei que tu és grande, hoje eu vim te conhecer.